Olá, meu nome é Edmundo Aschenberg, eu sou responsável pela área tributária do escritório Aschenberg Lobato e Abreu. E hoje gostaria de dar um destaque para a apuração de ganho de capital na alienação de imóveis rurais. Há uma legislação em vigor desde 1997, quando foi instituído justamente a declaração de ITR, Declaração de Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, sob a forma do chamado lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte é quem apura o valor atribuído ao imóvel, inclusive a terra nua, que seja a terra desprovida de qualquer benfeitorias, plantações, construções realizadas sobre ela. Então, é o contribuinte quem vai declarar o valor do imóvel e sobre este valor é que vai ser apurado o ITR. Essa legislação de 1997, até como uma forma de fomentar que os contribuintes não atribuíssem valores muito abaixo do de mercado à terra nua, ela coloca que a apuração de ganho de capital na alienação de imóveis rurais vai se dar pela comparação entre o valor da terra nua atribuída pelo contribuinte no ano de aquisição do imóvel em comparação ao valor da terra nua também atribuído pelo contribuinte no ano de alienação. Esta diferença, que se positiva, vai servir de base de cálculo para a apuração do ganho de capital sujeito à tributação na pessoa física, a alíquota de 15% a 22,5%, conforme o valor, e na pessoa jurídica, a tributação de imposto de renda, de alíquotas de 15% mais o adicional de 10% e da contribuição sobre o lucro de 9% em relação ao ganho de capital da pessoa jurídica. Então, essa legislação, ela tem como uma exigência na lei 9393 de 96, em vigor a partir de 97, justamente que o imóvel tenha sido adquirido a partir de 1997 e que haja, sim, a apuração da terra nua atribuída ao imóvel, seja no ano de aquisição, seja no ano de alienação. O que a legislação não estabelece, pelo menos a lei não estabelece de forma tão clara, e é na instrução normativa, em soluções de consulta da Receita Federal, que acabam sendo estabelecidos essas exigências, diz respeito à necessidade de o contribuinte adquirir o imóvel antes de entregar a declaração de ITR em seu nome, ou seja, a declaração de ITR ela é entregue a partir de meados de agosto até o final de setembro de cada ano. Então, o contribuinte precisaria necessariamente adquirir o imóvel antes desses marcos, antes da entrega da declaração, entregar a declaração de ITR a partir de agosto, setembro, para aí sim poder considerar o valor da terra nua atribuído no ano de aquisição na hora de apurar o ganho de capital na futura venda. E nessa venda, também o contribuinte precisaria só alienar o imóvel depois da entrega da declaração. Se alienasse antes, aí não seria possível, segundo a instrução normativa da Receita Federal, a IN SRF 84 de 2001, e soluções de consulta, como as soluções de consulta COSIT número 118 de 2019, segundo esse entendimento da Receita Federal, havendo a falta, seja da declaração de ITR no ano de aquisição, porque o contribuinte adquiriu, por exemplo, depois da declaração de ITR o imóvel, ou havendo a falta no ano de alienação do imóvel, seja que o contribuinte eventualmente tenha alienado antes da entrega da declaração, aí não seria possível a aplicação desta regra legal. Parece-nos que essa interpretação da Receita Federal ela vai além do que dispõe a legislação só estabelece que vai se comparar o ITR do ano de aquisição em relação ao ITR do ano de alienação, mas não parece que está na lei, nem faria tanto sentido que necessariamente esta declaração de ITR precisaria ser entregue pelo contribuinte, que está ali apurando o ganho de capital, porque afinal de contas ela diz respeito ao imóvel, ao número do imóvel da Receita Federal, ao NIF daquele imóvel, e é isso que deve ser considerado, a nosso ver, na hora de definir a aplicação desta regra da Lei 9393 de 96 na apuração de ganho de capital. Apenas se não houvesse realmente a declaração de ITR, seja no ano de aquisição, seja no ano de alienação, aí sim se poderia pensar em apurar o ganho de capital na venda de um imóvel rural em relação à terra nua, não tomando como referência essas disposições da lei do ITR, essas disposições que tratam da apuração de ganho de capital considerando o valor atribuído à terra nua nas declarações de ITR, e aí partindo para a regra geral, inclusive para imóveis urbanos,
de custo de aquisição, o valor pago pelo imóvel, em relação ao valor de alienação. Pois bem, esse nosso entendimento pelo menos conta com um precedente do CARF que de fato o contribuinte demonstrou que, embora a declaração de ITR não estivesse em seu nome, o nome daquele que estaria apurando o ganho de capital, de qualquer forma, havia a declaração de ITR no ano de aquisição e havia também a declaração de ITR no ano de alienação, e com base nessas declarações de ITR, do ano de aquisição e de ano de alienação, não haveria então ganho de capital a apurar, porque o valor da terra nua não era díspare, não era distinto nesta verificação do ganho. Então, não se trata de uma jurisprudência unificada do CARF, nem há, até o nosso conhecimento, precedentes em matéria judicial, mas é uma referência, assim, um contraponto a este entendimento bastante restritivo da Receita Federal em relação à aplicação dessa regra legal, essa regra em vigor a partir desde 1997, e que, na sua aplicação, muitas vezes leva a preocupações dos contribuintes para que não seja, assim, desrespeitada as exigências que constam em atos regulamentares e em soluções de consulta. O escritório permanece sempre à disposição para maior esclarecimento sobre a matéria, que com certeza traz muitas controvérsias em cima da sua aplicação e efetivação.